Bom, então eu vou apresentar para vocês. Esses são os croquis, as imagens de treino. Essa é uma das que eu já disponibilizei para vocês lá no portal do curso. E lá, se você rodar a tela, vai ter lá imagens para treino. Aí você clica lá, vai aparecer uma outra descrição do link. Rodando a tela um pouquinho mais para baixo, vocês vão se deparar com várias imagens para baixar. Essa daqui é uma delas. Peguei uma um pouco mais natural, de propósito mesmo, para vocês terem uma ideia inicial, né? Depois de ter assistido as aulas, a aula principal, a aula das medidas, para você verificar como que você vai poder fazer na imagem de treino. É muito importante que antes que você pegue uma pessoa para você fazer, você pegue as imagens para você primeiro treinar as marcações, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou apresentar para vocês a régua, tá? Aquela régua que eu já mostrei para vocês no curso. Essa aqui é um modelinho diferente, só porque ela tem essa adesivagem aqui, sem impressão, mas é a mesma função, ok? Então vamos lá. Chegou uma cliente desse tipo para vocês. Vamos supor que ela esteja com as sobrancelhas naturais, que ela nunca mexeu. Se você observar, aqui é um rosto delicado, né? Temos um rosto com traços finos, né? Levemente oval. Por que eu falo traços finos? Espessura de nariz fina, boca pequena, o olho consideravelmente médio. A sobrancelha nesse estilo de rosto carrega, né? Então você pode observar, ela deve estar com, acho que até mais de 1 centímetro de sobrancelha aqui. Ó, se a gente pegar o início, tá com 1 centímetro certinho. Eu vou fazer com uma caneta azul para vocês enxergarem melhor. Mas aqui no corpo dela tá um pouco mais de 1 centímetro. Tá com 1,3 milímetros. Ao meu ver, Camila, eu acho uma sobrancelha pesada para esse tipo de rosto. Então a gente pode modelar. De que maneira? Fazendo as medições e a gente pode afinar um pouquinho, em torno de 2 milímetros. Lembrando que um corpo ideal, um corpo e a cauda, lembram-se disso? Vocês vão se deparar muito com esse linguajar mais técnico, tá? Uma espessura ideal, vamos falar assim, para um rosto feminino é de 0,5 até no máximo 1 centímetro. 0,5 seria metade, né, dessa sobrancelha. Seria isso daqui. Eu acho fina, independente para qualquer tipo de rosto, mas tem sobrancelhas que depois eu vou mostrar para vocês em outros croquis, que às vezes é da natureza já da pessoa, do rosto dela, genética, ela já nasceu com uma sobrancelha fina. Mas aqui no caso a gente pode deixar então em torno de 0,8, até para a sua cliente, no caso, não assustar demais, né? Que você afinou. Se a gente deixar com 0,5, ela vai te matar. E aí 0,8 também é uma boa proporção, a gente tira um pouquinho dessa sobrancelha e vai ficar muito bonito. Começando então, primeiro parâmetro, lembram? Canto de nariz. Lembrem-se sempre que é o meio aqui, ó, dessa bolinha do nariz, do buraquinho do nariz. E nunca a asa do nariz, tá? Então, o canto, o que eu falo? A ponta do nariz, o canto. Região óssea. Isso aqui, ó, é a ponta do nariz dela, né? Então, a gente, no rosto da pessoa, a régua vai acoplar melhor. Então, a gente pega bem a espessura do osso, encosta a régua do lado, bem retinho e risca aqui em cima, ó. Primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, metade dos olhos. Como que eu vou saber? Eu tô em dúvida, Camila. Pede para a tua cliente fechar os olhos. Você consegue também identificar metade do olho dela. Só que como? Com a régua sempre na diagonal. O que vai acontecer? Vai se formar um triângulo bem certinho quando você fechar todas as medidas. Então a gente passa pelo arco do cupido, isso daqui se chama arco do cupido, ou né, o biquinho do lábio, no meio dele, ó, passou no meio, passou pelo buraquinho do nariz também. Aqui eu já localizei o meio dos olhos dela, um pouquinho mais para lá, ó. O meio dos olhos total, não é
do formato do olho, da bolinha do olho. É o olho total. Riscou. Você pode riscar aqui no teu croquis mesmo, tudo, mas na sua cliente, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó, porque é a região da sobrancelha que você quer, certo? No seu croquis você pode fechar, não tem problema. Posicionou agora a régua, continua lá no meio da boca, desce agora para a asa do nariz, ó, aqui no finalzinho, para a asa, ou também você pode continuar na ponta, porque ambas vão dar a mesma coisa. Aqui no papel, que é uma superfície plana, reta, vai dar um pouco diferente, né? Porque aqui a gente, se esse rosto estivesse nessa posição como um rosto normal, né, da sua cliente, a gente conseguiria pegar essa ponta do nariz e cruzar essa medida aqui no final. Como é uma superfície plana, não vai dar muito certo. Então a gente continua no bico do lábio dela, no meio do lábio, desce a régua pro final, né, do nariz, bem no finalzinho, e finalzinho dos olhos, ó. Então pegou o finalzinho do olho, riscou. Então, primeiro parâmetro, segundo parâmetro, terceiro parâmetro. O que a gente encontrou aqui? O corpo, né? Essa primeira parte se chama corpo. E aqui a cauda. Depois eu tiro uma foto e deixo para vocês. Encontramos. Agora, o que é o mais importante? A gente achar o quê? A espessura que a gente quer definir para essa sobrancelha. Analisando aqui aonde que eu consigo, onde que eu posso tirar mais pelos nessa sobrancelha, para deixá-la com um visual um pouquinho mais levantado. Na parte de baixo ou na parte de cima? Na parte de baixo. Se você quer levantar, essa sobrancelha ela tá praticamente mais retilínea, tem só uma leve curvatura aqui. Então, se eu quiser dar uma leve levantada nessa parte para suavizar um pouco esse olhar, eu vou vir aqui na parte de baixo. Então, para a gente encontrar essa espessura, eu vou com a régua sempre escondendo os pelos. Você vai chegar ao máximo aqui, ó, sempre deixando uma beiradinha de pelos. Porque a gente já definiu que ela tá com 1 centímetro, um pouco mais de 1 centímetro, a gente vai deixar com 0,8, certo? 0,8 para 1, 2 milímetros. Então, aqui na régua, se você quiser até medir, é que a gente quando cria um olhar já treinado, a gente já consegue identificar, mas 2 milímetros seria aproximadamente isso daqui, ó, quer ver? Deixa eu tentar mostrar de pertinho para vocês. Eu achei a espessura, tá vendo que tem 2 pontinhos aqui, ó. Então, o de baixo é 1 centímetro total e o de cima é o que a gente vai remover, né? Essa parte aqui de cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar um zoom, que daí fica mais fácil para vocês identificarem. Vou posicionar a régua onde eu vou deixar a pelagem que eu quero remover de fora. Lembrando sempre de dar uma leve inclinada nessa régua, porque de nada adianta se ela estiver reta, eu não vou conseguir arquear, certo? Então, uma leve inclinadinha. Pego do primeiro ponto, do primeiro parâmetro, e risco até a diagonal do segundo parâmetro. Ok? Então, vejam lá a quantidade de pelagem que a gente irá remover num caso desse. Essa parte que vocês se confundem muito também, às vezes, ó, de como fazer a cauda. A cauda a gente posiciona a régua agora da diagonal, preserva-se, você não vai comer um monte de pelo aqui, até porque essas retas, elas têm que se encontrarem. Então, ó, o que eu vou fazer? Quando a gente também tem um rosto real, verdadeiro, onde ele vai ser abaulado, fica mais fácil da gente posicionar. Mas eu quero muito que vocês tenham essa visão treinada para essa marcação, por isso essas imagens de treino. Posicionei a régua nesse ponto principal, imaginando como será essa cauda sem comer boa parte dessa pelagem.
Então, eu venho com a minha reguinha aqui e traço. Faço um traço retinho para depois a gente acabar dando os acabamentos arredondados, ó. A gente geralmente arredonda nessa parte. Não precisem ficar desesperadas, porque isso daqui, a princípio, né, esse primeiro contato de vocês com as marcações, às vezes vocês ficam inseguras, mas na prática, no seu dia a dia, vocês vão ver como que isso vai se tornar muito fácil. Mesma coisa para fazer o fechamento, sempre esconde os pelinhos com a régua, vocês vão me ouvir muito falar isso, esconde os pelos, já ouviram, na verdade, nas primeiras aulas, né? Escondi. O que eu vou fazer? A gente não falou que vai deixar com 0,8 essa sobrancelha? Então, eu venho aqui, ó, posição 0, onde eu iniciei a minha marcação. Conto os milímetros aqui, vai dar um pouquinho antes de chegar no 1. Achei a espessura que eu quero, então eu vou vir aqui em cima, escondendo os pelos, sempre fazendo uma paralela com a sua de baixo, são duas retas paralelas, ou seja, o que são retas paralelas? São retas que nunca irão se encontrar lá na frente, por mais que elas continuem, tá? Então, verifique se está bem paralela com a de baixo, por isso a importância de uma régua transparente. Vem aqui, riscou. Camila, mas eu vou tirar tudo isso de pelo na parte de cima? Pode ser que sim, ou pode ser que seja apenas corte. Vocês primeiro penteiem essa sobrancelha, o corpo ele tem que ser penteado sempre para cima e a cauda, eu geralmente penteio tudo para cima. Você vai verificar a orientação de nascimento desses pelos. As orientais têm os pelos tudo para baixo, então não é bacana a gente penteá-los para cima para poder dar o corte. No caso, aqui, como eles estão numa prevalência mais para cima, eu penteio para cima e tudo que sair para fora do meu desenho, que em cima a gente pode até fechar sem a régua, porque você já encontrou e já sabe mais ou menos que você não pode afinar a cauda, você só contorna esse final. Lembrando que aqui no dela, ó, tá faltando até uma boa parte, né, de pelagem. Geralmente as caudas são mais ralinhas mesmo. Então, penteou, vai cortar o excesso dos pelinhos e geralmente sobra uma peluginha nessa região, onde você pode estar tirando com a cerinha ou apenas com a pinça também, ok? Então, encontramos a espessura ideal para esse tipo de rosto. Lembrando que daí, se fosse tua cliente real, ó, você teria que remover toda essa pelagem que está abaixo, ok? Repete a mesma coisa pro outro lado. Eu, geralmente, quando estou fazendo as medições dos parâmetros, eu já vou fazendo de um lado para o outro. Então, encontrou a ponta do nariz, traçou. Cantinho, meinho da boca, meio do nariz, meio dos olhos. Localizar bem o meio dos olhos certinho. Você pode traçar. Outra maneira também fácil de você transferir uma medida para o outro lado é você verificar isso aqui, ó. Com quanto de medida ficou o corpo. Então, vamos lá, ó. Do início até o meio tá com 3,7 centímetros. Então, pro lado de cá também tem que estar com 3,7. Ó, certinho, 3,7. Claro que tem alguns tipos de rosto que vocês vão ter uma certa dificuldade em conseguir fazer tudo igualzinho, até porque eu sempre brinco, né? As sobrancelhas, elas não são gêmeas, elas são irmãs, mas não gêmeas. Mas o mais parecido que a gente conseguir, a gente tem que procurar deixar. Do meio para a cauda, o ideal é que tivesse em torno de 1 centímetro, de 2 centímetros. Do meio para a cauda, o ideal é que tenha em torno de 2 centímetros. Aqui ela tá marcando 1,7 cm. E aí, Camila, tenho que deixar quanto? Se você puder não remover pelagem para ficar com em torno de 2 centímetros, é o ideal. Mas muitas vezes, na maior parte dos casos, deixa eu traçar o terceiro parâmetro que fica mais fácil. A gente não consegue essa pelagem final, porque é onde as meninas costumam tirar mais, né?
tem mais errado, vamos dizer assim, a pinça nervosa em casa. Ó, aqui nesse caso tá com 2, no caso de cá não. Então, a gente faz o fechamento, aqui também vai ficar fácil, porque você já identificou a espessura do lado de cá, é só você passar a régua bem rente, retinho, marcar aqui, marcou aqui, só para você identificar a espessura que você quer deixar. Traçou primeiro lá embaixo, sempre escondendo a régua com os pelos e identificando a angulação que você quer deixar, o arqueamento. Outra maneira fácil de você tentar deixar as duas igualmente arqueadas, você vai pedir para tua cliente fechar os olhos, aí a linha dos cílios dela vem parar embaixo com a outra, né? Então, o que você vai fazer? Vai medir o espaço bem no meio desse arqueamento que você quer deixar no outro lado também. Então, ó, na medida do olho dela, você vai encontrar o ponto mais alto, tá? Aqui. Então, posicionou a régua, vamos supor que ela tá com o olho fechado, a medida 0 lá na linha dos cílios, tá com aproximadamente 2 centímetros de altura o ponto alto. Nesse lado a gente vai fazer a mesma coisa. Bom, aproximadamente com 2 centímetros de altura, vai dar nessa posição. O que a gente já observa nessa sobrancelha? Aqui tá faltando mais pelos, né? Essa daqui ela já é um pouco mais robusta de pelagem, essa tá faltando. E aí, Camila, como é que eu faço? Você vai manter a régua na posição até onde você encontrou, que eu encontrei nessa parte. Vai traçar e vai explicar para tua cliente que aqui você não vai remover as falhas, né, digamos assim, porque aqui você quer deixar crescer, né? Isso é um design verdadeiro. Então, vai deixar crescer, para uma próxima ela vir, já vai estar um pouco mais espesso e a gente consegue dar um alinhamento melhor nessa parte, tá? E aí também outra coisa que a gente pode se deparar, com diferença de altura nos olhos, tá? E aí o que a gente pode fazer, né, resolver nesse caso? Se vamos supor que esse olho aqui é um pouquinho mais baixo, aí você vai ter que usar do bom senso mesmo para você tentar inclinar essa sobrancelha na medida igual a da outra que você encontrou. Ou também vice-versa, às vezes você tá vendo que uma tá melhor do que a outra, então você vai tentar igualar, vai tentar deixar esse espaço aqui, angular, né, do arqueamento da sobrancelha mesmo, mais parecido com o outro lado. Então aqui eu acho que eu só faria um pouquinho mais de angulação na régua pra gente tentar arquear um pouquinho melhor. Fechou em cima também. Também observo que essa sobrancelha tá levemente mais alta do que a outra. Isso pode ser muscular, é normal. Olha só a diferença, tá vendo? Essa vem aqui em cima, essa não. É bem comum. E aí, o que vocês vão fazer no design? Dá pra gente arrumar isso? Não dá. Infelizmente não dá. Dá pra gente deixar na mesma espessura as duas, mas a diferença vai continuar. Porque se você for querer arrumar isso, deixar essa daqui não tem como ela subir aqui, a menos que seja com micropigmentação, né? E se você for querer baixar a outra, olha o tanto de pelo que você vai ter que tirar e afinar essa sobrancelha. Nunca façam isso, pelo amor de Deus, hein? Então, você vai só prevalecer com a mesma espessura aqui e vai tirar o excesso também do outro lado. Vai dar um pouquinho menos de diferença, porque você vai acabar limpando e removendo essa região aqui, né? Deixa eu traçar um pouquinho mais forte, porque não tá aparecendo pra vocês, eu imagino. Essa aqui é uma caneta em gel, tá? Olha lá, certo? Mesma coisa lá embaixo, encontrou o ponto que a gente fez. Tenta preservar um pouco de fios que tá na parte de baixo. E aqui talvez vocês vão ter dificuldade em relação a deixar igual com a outra, porque uma sobrancelha tá mais levantada do que a outra. A redonda que você fez. Isso aqui na aula de linha, a marcação de linha, vocês vão identificar mais fácil. Mas primeiro vamos treinar esses olhos para as marcações. E fecha lá em cima também.
uma caneta aqui com dificuldade de pegar. Então é isso, a gente remove todo esse excesso e daí removeria também os excessos dessa daqui de baixo, tá bom? Essa é a primeira marcação que a gente fez junto. Não se sintam assim incapazes, inseguras, porque isso aqui é apenas um croquis para treino. Daqui a pouco vocês vão estar fera, com um olhar bem treinado nisso. Agora a gente vai pegar uma outra sobrancelha.